Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Consciência Digital, um podcast que visa ampliar sua consciência nesse universo. Eu sou o Ari, sou neurocientista da comunicação e estou aqui com meu parceiro Edu. Edu, quem é você? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Eduardo Alonso, tenho uma larga experiência no segmento de saúde. Hoje lidero uma empresa de inovação e inteligência artificial na América Latina e hoje temos um convidado muito bacana. Nosso convidado, Paulo Gentil. Paulo, bem-vindo. Ele é formado em Sistema da Informação, ele tem MBA na FGV em Negócios e hoje é gerente de Customer Engagement e Omnichannel na Novartis. Paulo, bem-vindo e eu acho melhor você mesmo contar que história é essa de Customer Engagement e Omnichannel. Oi, Edu. Ari, prazer te conhecer. Já vou explicar para o pessoal o que eu faço. Boa parte do meu tempo é explicando isso mesmo. Quem trabalha na área de digital, acho que investe bastante tempo explicando o que é digital, o que a gente faz. Primeiro, eu queria agradecer, que é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Eu trabalho na Novartis, na equipe de dados, inovação e digital. Dentro do meu time, o nosso maior desafio é encontrar novas formas, novos canais de continuar engajando com os nossos clientes, que são médicos, pacientes e o sistema de saúde em geral. A gente explora novas possibilidades, novos canais e a melhor forma de entregar as mensagens que são importantes nos canais de preferência dos nossos stakeholders e pessoas que o time engaja no dia a dia. Falando em time, galera, uma coisa que a gente podia começar pensando. Estamos vivendo um momento que acho que a pandemia acabou mesmo, foi agora. Porque campo, né, estádio de futebol, ano passado teve o carnaval, foi adiado. Então, para mim, o que chamava lá de o novo normal é agora. E aí, eu queria propor, porque com o meu time eu tenho discutido muito assim, vai ser home office, a gente vai encontrar uma vez por semana. Então, eu queria saber de vocês esse desafio, o que vocês acham, levando em conta que a tensão humana está cada vez mais diluída, multifacetada. Então, Paulo, de repente começar para o Paulo perguntando, metodologia ágil, né? Eu custei para entender isso de fazer reunião daily e tal, essas linguagens todas. Conta aí, contando como é que é seu dia a dia, com o seu time, como é que você lidera. Acho que pode ser uma coisa legal para nossa audiência entender, né? Com certeza. Boa. Bom, tô pensando aqui em tudo que você falou, né? Quem assiste de casa acha que tá sendo tudo direto, mas a gente já gravou isso aqui umas 5 vezes, viu? Bom, acho que eu vou separar em 2 partes, começar falando de ágil. Existe acho que principalmente no mundo corporativo, às vezes a gente escolhe algumas palavras para usar elas sempre, mas nem sempre você está fazendo aquilo que é a realidade, né? Então, quando a gente fala de seguir metodologia ágil, Scrum, Kanban, precisa de muita disciplina, né? E a gente, no time, tá vindo numa curva de aprendizado, é um processo de melhoria todo dia, né? Uhum. Mas, basicamente, ágil, uma sequência de rituais que você respeita, que tem os objetivos definidos quando a gente fala de rituais, de reuniões, que tem objetivos definidos por reuniões, né, com grupos definidos, para tentar tornar o trabalho mais fluido, mais objetivo, com uma entrega de valor incremental. Entendi. Dentro disso, você tem vários ritos, que você, seguindo eles corretamente, deveria ajudar o time a se organizar, a entregar o trabalho e gerar mais valor na atividade que está fazendo, né? Legal. Então, assim, você trabalha com muitos projetos, né, Paulo? Eu entendo que tua equipe, teu time, basicamente, você tem internamente clientes internos, né? Você tem provavelmente ali teu time de marketing, time de vendas, são quem normalmente deve demandar muita coisa da tua área. E aí, naturalmente, você tem que trabalhar ali com diversos projetos ao mesmo tempo. Falando ainda da questão da cultura ágil e falando de projetos, vocês já vêm trabalhando com essa dinâmica de sprints, de entregas de projetos em ondas, enfim, como é que isso funciona para você? Como é que você gerencia tudo isso? Boa. Sim, a gente vem trabalhando, vou explicar.
Dentro da Novartis, hoje eu tenho 2 pares e o meu diretor. A gente tem aprendido muito com eles nesse sentido. Os caras são bem especialistas e a gente vem quebrando alguns paradigmas, assim, porque eu pessoalmente carregava um pouco de, já falou em metodologia, falou em ágil, um negócio na teoria é lindo, na prática não funciona, né? Uhum. E então a gente vem aprendendo bastante. A gente começou a se organizar para trabalhar em sprints. Foco, né? E precisa ter foco e... Como é que fala? Esqueci o nome da palavra agora. Uai, foco como disciplina está sendo difícil nessa vida atual, nesse ter foco. Né? Não, precisa ter foco, saber priorizar e ter disciplina, essa é a palavra, disciplina. Você tem que olhar toda vez que você vai seguir essa metodologia, se está fazendo sentido ou se está fazendo só para cumprir. Quando a gente fala de daily, né? O que é a daily? Daily é uma reunião diária, curta com o teu time, por isso que o squad, na teoria, tem um limite de pessoas, né? Porque você não consegue fazer uma daily curta com 20 pessoas, claro. Certo? Mas a daily, ela nasceu para você falar no que você trabalhou no dia anterior, no que você pretende trabalhar, que está no objetivo daquela sprint naquele dia, e se você tem alguma coisa que está te impedindo de atingir aquele resultado. Uma reunião de equipe. Esse é o objetivo. Ô Paulo, é muito interessante a história, cara, porque... Quando eu conheci a metodologia ágil, eu falei, mano, nós vamos ter reunião todo dia, cara. Vamos ter reunião todo dia. Aí alguém virou pra mim e falou assim, Ari, quantas reuniões improdutivas você faz? E perde ao longo do seu dia? Então, pra mim veio como uma, cara, é verdade. E aí tô curioso porque eu acho que a metodologia ágil, onde eu vejo mais bem implementada, são empresas, por exemplo, vou citar... Um dos braços da UOL desenvolve software. Então, para time que desenvolve software, tudo faz sentido, porque sprint, Dale, etc. Mas, Paulo, você falou de marketing, você está falando de um monte de coisa aqui. E aí, cara, como é que é no dia a dia realmente fazer essa cultura Scrum funcionar? Acho que o primeiro ponto que o pessoal tem que se perguntar é se precisa, qual é a maturidade e natureza da atividade. Entendi. Às vezes toda a metodologia, o processo, né, e ela tem as áreas que elas são melhores aplicadas. Então, eu acho que no mercado, o Edu talvez concorde comigo aí que às vezes a gente usa muito palavras hype porque precisa da hashtag, né? Eu sou contra a hashtag pela hashtag. Eu acho que a gente tem que olhar e falar, cara, o que funciona aqui? Tá. Então, normalmente, em times de operação, eu não tenho certeza que aplicar ágil, né, ou ter Scrum é a melhor metodologia. Né? Depende muito da natureza da atividade. No time, tem funcionado muito para organizar quais vão ser as entregas dos grandes projetos. Uma forma de priorizar também, né, Paulo? Uma forma de você priorizar projetos, de você ter um backlog, que é praticamente uma fila de requisitos ou de pedidos que você vai entregar, olhar o que tem maior impacto, que está alinhado com os objetivos, quebrar aquilo e ir trabalhando parcialmente no que deveria trazer mais valor, né? Agora, é difícil, né? Acho que as pessoas têm que entender que é um processo difícil de olhar todo dia, entender o que está melhorando, entender que tem times que fazem isso, que você está começando, que exige disciplina e o time vai melhorando com o tempo. Então, no dia a dia, para ser bem transparente, a gente começou a implementar ágil final do ano passado. Como eu falei, né, meus pares já estavam bem mais evoluídos, foi fácil, porque eu também tenho um diretor que conhece demais na prática, então ele apoia, participa, e a gente vai melhorando. A gente já notou bastante melhorias por usar essa metodologia. Tem bastante coisa que começa a melhorar, inclusive para você entender onde as pessoas estão colocando foco, se faz sentido. Ô Paulo, mas que legal, eu queria que você explorasse mais, desculpa te interromper, que é a palavra liderança. Cara, muito legal, você chega, você fala do seu líder de maneira carinhosa, como referência, etc. E aí eu jogo pra vocês... Eu vou trazer ele aqui um dia. Vai ser um prazer. Legal. Você Conheço o Márcio. Fantástico, um cara muito legal. E acho que se ele quiser, Márcio, tá convidado. Desculpa aí, chefe. Se tiver disponibilidade, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Então, porque eu queria perguntar exatamente essa questão. O que precisa, então, de um líder do futuro? Porque se fala tanto isso, cara...
E aí, para vocês, o nosso convidado, né? É. Como é que vocês estão vendo a liderança de times nesse mundo pós-pandemia, né? Posso complementar só? Claro. Acho muito legal a pergunta do Ari, porque eu acho que tem uma questão também muito relacionada com cultura, né? Então, assim, quando a gente fala de implementar qualquer metodologia e modelo de trabalho diferente daquilo que a gente está acostumado, e você falou um pouco no começo da questão de quebra de paradigma e tudo mais, sem ter uma liderança forte que apoie, que suporte isso e que isso se transforme, de certa forma, numa cultura corporativa e não só na iniciativa de uma pessoa, acho que é fundamental. Como é que você vê isso ajudando ou não esse modelo de trabalho? Eu acho que é fundamental você estar trabalhando com pessoas que conhecem, né? Tem uma certa experiência e tem a vontade de fazer aquilo acontecer e vão te suportar. E quando a gente fala de mudança cultural e de empresa, eu acho que os líderes sempre vão ter esse papel de suportar o caminho que você está seguindo. Não adianta você sozinho ter a maravilhosa ideia e acordar. Hoje eu vou começar a fazer ágil, né? Se o teu gestor, o teu chefe, como é que a gente quiser chamar, mas não entender que agrega valor, não achar que é o melhor caminho a seguir, vai ser difícil, porque você vai ficar atuando sozinho. Eu acho que você tem que entender a ideia, comprar, participar junto com o time, entender os pontos de melhoria. E o gestor, cada vez mais, eu entendo que o mundo está mudando para uma liderança que é uma liderança que vai... A gente fala muito disso, mas é uma liderança que vai participar, que vai ajudar a resolver o problema, que vai também levar a barra do time, mas entender que naquela hora vai precisar sentar junto, vai precisar construir junto, né? Então, eu gosto de compartilhar minha experiência pessoal. Eu sempre fico olhando como eu recebo uma informação, como eu processo aquilo e como eu mudo com o tempo. Então, no começo, quando eu comecei a pensar, putz, vou ter que trabalhar com ágil, aí vai usar a ferramenta, e aí a gente vai alocar o tempo e tal. Eu falei, mais reuniões, vai me dar mais trabalho, vai ser difícil. Vai ferrar com o meu Vai dia. ferrar aqui e tal. Cara, mas aí você tem formas, né? O gestor, vamos fazer um piloto, vamos ver. Hoje, de verdade, sem demagogia, qualquer equipe que eu liderar, vou trabalhar da mesma forma, óbvio, se fizer sentido para o tipo de operação. Porque, cara, você tem mais visibilidade, você consegue entender aonde você está trabalhando, é um processo de priorização mais fácil. Né? Você consegue falar, quero fazer tal coisa, chegou outra demanda, tá bom, tô ocupado com isso daqui, eu paro isso, faço outra coisa. E nem sempre você precisa ir no detalhe do detalhe, você sabe que você tem um projeto ali que vai fazer aquela fase daquele projeto. Se isso vai mudar, tá alinhado com o que é prioridade para o time, para a empresa, então acho que no final isso te traz um processo de decisão mais fácil e de visibilidade também, né? Mas vamos lá, nem tudo são flores, né? Implementar um processo desse não é simples. Olhando agora do teu ponto de vista de gestor, com uma equipe que é uma equipe ali de certa forma grande, tem várias pessoas que você também tem que ajudar nesse processo e tem vários desafios, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Quais são os desafios de trabalhar nesse modelo? Não especificamente falar da equipe em si, mas eu quero dizer quais são os desafios de liderar uma equipe e implementar um modelo de trabalho como esse e que você poderia, vamos dizer assim, dar de dica para quem está vendo a gente hoje. Boa. Se quiser dar dica para a câmera que o pessoal vai gostar, dá uma dica boa aí. Então, pessoal que está assistindo aqui, acho que são alguns pontos, né? Primeiro, para você ter sucesso em qualquer projeto, em qualquer iniciativa, acho que é o termo cocriação. Mas, de novo, não é a hashtag, né, de cocriar, é cocriar na prática. É sentar com o teu time, explicar o motivo, quais são os benefícios, quais são os pontos positivos, por que está fazendo isso, por que você vai fazer sprint de 3 semanas, não de 2, discutir, guiar e fazer um teste, né? Com as pessoas, começa com um teste. A gente vai errar, a gente vai aprender e a gente vai ajustar. E aí, eu daria essa dica. Tá. Constrói a governança, né, de certa forma, junto com o time. Entende quais são os rituais, como vocês vão fazer. Acho que a gente vai discutir também sobre trabalho híbrido, que tem que entrar nesse acordo, como que a gente vai fazer, como que a gente vai se comportar nas reuniões que são virtuais, quando que a gente vai fazer no escritório, né, ou face-to-face. Acho que tem uma série de fatores.
também, né, para o gestor entender a maturidade do time. A gente sempre vai ter que encontrar o balanço entre vamos fazer em conjuntos, às vezes dar uma empurradinha soft, assim, mais tranquila para fazer um teste, porque a gente nunca também vai conseguir ter 100% todo mundo super confortável, né? Faz sentido isso que eu tô Eu falando? tô demais, porque assim, eu Total. queria explorar essa parte humana, né, cara, que agora as coisas estão se assentando, vão ter que haver definições. Então, sei lá, por exemplo, a editora do meu livro agora bateu o pé e é todo mundo presencial, 100% presencial. Eu, Ari, para mim, funcionar coletivamente no máximo com o meu time é presencial. A gente ontem estava finalizando uma tarefa junto e fora essas ferramentas tecnológicas, estava todo mundo escrevendo num Google Docs, etc. Foi importante a gente estar junto para formar o que eu chamo de um cérebro coletivo, que é a cocriação em alto grau. Mas eu queria ouvir de você, Paulo. Pô, e aí? Vida pessoal, cada um, né? Não existia o nome, pelo menos para mim até outro dia, do BioBreak. Cara, como é que você faz uma reunião uma depois da outra? Você tem que fazer intervalo para ir ao banheiro. Então, acho que era legal de você explorar, Paulo. E a vida pessoal, sua, da sua equipe, das pessoas, o que você recomenda? Pra onde você acha que a gente vai, cara? É bem interessante. Eu acho que eu acredito no modelo de trabalho híbrido. Híbrido. Mas eu acho que é híbrido com combinados, com regras. Né? Se a gente fala modelo de trabalho híbrido, pessoal, a gente vai fazer um modelo de trabalho híbrido que nós vamos 2 vezes por mês na empresa e todo mundo escolhe o dia que quer ir. Legal. É melhor ficar todo mundo em casa. Né? Porque você vai para a empresa, não vai encontrar ninguém só para você fazer passar o crachá e falar que está dentro da empresa. Eu acho que o que vai mudar é nós somos seres humanos e eu acredito que a interação física é uma parte muito importante. O relacionamento é uma parte muito importante. Tudo acontece por conta dos relacionamentos. Sim. Na medida que você consegue potencializar esse momento de estar próximo das pessoas, onde possível, sempre, você cria mais conexão, você entende melhor a outra pessoa, você consegue ler melhor a outra pessoa. Então, o que tem funcionado é um modelo híbrido com um acordo. Um acordo para a gente conseguir se encontrar no escritório, ter momentos para tomar um café, tomar uma água, ter uma agenda também fora das reuniões. Sim. E acredito que tem funcionado. Legal. Sabe que é interessante, eu também super concordo com vocês dois. Acho que a questão da interação humana é insubstituível e ela precisa acontecer em algum momento, mesmo que o trabalho seja híbrido, né, como você falou. Mas eu tenho uma situação interessante, porque no meu caso é totalmente o oposto, né? No meu caso, a minha equipe é 100% de home office, né? Porque eu tenho gente em São Paulo, eu tenho gente em Belo Horizonte, eu tenho gente nos Estados Unidos, tem gente em Barcelona, tem gente em qualquer lugar. E a gente lida com os projetos, com equipes de trabalho agile, né, ou ágil, estando alocadas em qualquer lugar do mundo, né? Então, para mim, é muito interessante porque o desafio é lidar não só com a integração de equipes que estão trabalhando remotamente, mas que estão trabalhando em culturas diferentes, né? Eu tenho pessoas que são recursos que estão nos Estados Unidos, recursos que estão na Europa. E o legal desse ponto é que a gente estava conversando até antes, né? A gente acho que o papel também da nova liderança, do gestor, é sempre tentar tirar do 0 ao 1, ou uma coisa ou outra, ou é ágil ou não é ágil, ou é Six Sigma ou é Lean, né? É entender o que vai funcionar melhor para aquela equipe, para aquela atividade. Existem naturezas de atividades que, se a pessoa quiser ficar todo o tempo em casa, vai ser melhor. Depende do nível de concentração, depende do nível de interação. Sim. Meu time também tem pessoas que trabalham remotamente, mais do que fisicamente, né? E até os meus pares, né, do time de dados. Não sei se necessariamente todo mundo que está programando precisa estar no escritório todo dia. E eu acho que é encontrar esse balanço entre, né, ter uma reunião presencial de equipe, se reunir.
Acho que isso que faz a diferença. Quem encontrar esse balanço para cada time e ajustando com o feedback de quem está trabalhando, vai fazer o melhor ambiente. Sim. Mas eu sinto falta. Desculpa, não, mas eu sinto falta do presencial. A gente começou indo 2 dias, agora a gente está em 3. Eu vou 5 dias. Eu vou todos os dias. Porque eu prefiro, eu me sinto melhor, mas é uma opção pessoal minha. Né? Tem gente que vai, tem gente que não vai, eu acho que é ir adaptando. Os combinados são importantes para você gerar interação, né? Compromisso, tudo mais, né? Mas é como você falou, tem várias naturezas de atividades aí, depende, né? Eu queria fazer uma pergunta, mas antes, para concordar com você, eu não dou conta do home office, eu funciono melhor saindo de casa, saindo todo dia, me organizo melhor internamente e para mim faz toda a diferença. Então, claro, só da gente poder conseguir ir fazer, o Edu acabou de citar, a equipe dele não faz isso. Mas o que eu queria trazer aqui, tem um filósofo que ele chama Levi, é um dos nomes dele, e eu tô lendo um pouco dessa história de que é muito louco quando o filósofo começa a escrever, que é muito difícil entender o que eles falam às vezes, né, cara? E tem um livro desse cara que é a mistura do virtual e digital que ele dá para entender, não é um filósofo francês. E ele fala muito dessa coisa, cara, do mundo tá diluindo esse limite do que é em casa e o que é o trabalho. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, porque assim, tem de tudo, como diz o outro, né? E como é que vai ser isso? Será que a gente vai diluir o que é doméstico do que é o trabalho? E eu tô falando de um ponto de vista assim, mais profundo mesmo, ou seja, será que tudo isso que a gente vê em ficção científica vai misturar a realidade com... Meu, o cara lê esses filósofos, a gente começa a ler e você fala assim, até onde que nós vamos? Então, o que vocês acham? Vou deixar o Paulo começar, que ele é o convidado, mas eu tenho umas teorias. Né? Eu não sei exatamente. Assim, pessoal, tudo que eu tô falando é o que eu acho, tá? Então, assim, o pessoal que assistir, escutar, se apropria do que faz sentido, o que não faz, fala tudo bem. Mas o ponto eu não acredito muito que a gente separa as vidas. Eu tenho a minha vida pessoal e eu em casa eu sou desse jeito e no trabalho eu sou... Não, nós somos uma pessoa e a maioria delas ali passa muito tempo no trabalho, mesmo que for ele remoto ou não, né? É difícil. Eu acho que ter cada vez mais com esse ambiente sendo diluído ou se conectando mais, né? A gente vai ter que ter disciplina de interromper, disciplina para almoçar, disciplina para fazer uma pausa, para fazer exercício, para se reconectar. Eu, por exemplo, decidi começar a ir todos os dias porque eu reparei que depois que eu voltei, ficar no meu quarto, no meu home office sozinho, não era muito legal para a minha produção, para a minha concentração, para a natureza do meu trabalho, que é muito conversar com as pessoas, né? Então, mas naturalmente, tem um dia que você fala, isso aqui hoje eu preciso terminar essa apresentação, preciso focar, é melhor eu ficar em casa, vou escutar uma música e vou fazer. Não tem regra e receita para você seguir e fazer. É um processo de autoconhecimento, primeiro pessoal, depois do time, né? E respeitar também os limites. Eu acho que e usar a comunicação. O que eu tento trabalhar com as equipes é a gente se comunicar. Não vai dar para ir hoje, tem uma exceção, a gente entende tudo, mas vamos ser justos e os nossos combinados são, vamos nos comunicar, né? Eu acho que a vida já tá tudo conectado. Não tem como o cara desligar chavinhas hoje, 6 horas da tarde. Agora eu virei o Paulo Gentil, perfil casa. Depois eu ligo o perfil trabalho. Vai mais esse Paulo. Mas é o que eu penso um pouco assim. Não, eu acho muito legal e até ainda bem que eu deixei você falar primeiro, porque senão eu ia me apropriar do seu pensamento. Mas no final das contas, eu acho que eu só tenho uma pequena diferença em relação ao que você falou, em relação ao que eu penso, aí, no caso, que assim, concordo e eu acho que é assim. Eu também acho uma bobagem que as pessoas falam, não, na vida pessoal eu sou assim, na vida profissional eu sou assim. Não, peraí, a vida é uma só, você tem várias coisas dentro da sua vida que acontecem, só que aí tem uma diferença só para mim, que é, nós como seres humanos temos identidades que a gente assume em determinados momentos. Então você tem a sua identidade como pai, você tem a sua identidade como Paulo, gerente de
Omnichannel e Customer Engagement, você tem a sua identidade como o cara que vai pescar, como um pescador, ou você tem diversas identidades, e para cada identidade a gente tem ali, assume determinados comportamentos que são diferentes. Você não tem o mesmo comportamento, Paulo, como líder da Novartis com a sua equipe, como você tem com a sua filha. Você provavelmente mantém os mesmos valores como pessoa, Sim. mas comportamentalmente você muda de acordo com o papel que você tem. Né? Porque a identidade é isso, tá alinhada com o papel, né? O papel, valores, etc. Então, os valores como pessoa você não muda, mas o teu papel muda. E aí, quando você muda o papel, você tem que mudar. Provavelmente você muda parte do seu comportamento, porque isso vai ditar um pouco da forma como você lida com diferentes pessoas, né? Então eu só vejo um pouco disso. Então, mas Edu, trazendo aqui para o consciência digital para nossa logo, né? Eu sinto que o ser humano ele não quer ouvir algumas coisas que não tem pra onde correr, cara. A gente está vendo a inteligência artificial chegar numa forma, pelo menos na minha vida. Estou terminando, falei com o Edu hoje, terminando a versão de um livro. Eu contei com vários momentos com o GPT no refinamento de linguagem. E a ponto de perguntar para a editora, você acha que ficou melhor assim ou assado? Então, olhando para a nossa logo, concordo, a gente exerce papéis, etc. Mas eu vou citar um conceito do Bandura, que falava de Stanford, que sempre falou do cérebro coletivo, que ele chama de agência. Olha a nossa logo. Sim. Cara, então pergunto pro Paulo, daqui a pouco um squad tem quantas pessoas e tal. Eu vou falar o que eu defendo. Eu defendo o que Nicoleles falou, Elon Musk fala. Nossa única saída é a superinteligência, cara. A gente não tem outra fuga, mas é só a minha opinião. E você, Paulo, para onde nós, como dizem em Minas, oncotou, oncovou, onde é que nós vamos com essa humanidade? Porque não dá para negar, só que o ser humano não lida bem com isso, cara. Tudo que dilui o ego, ele fala, mas aí eu vou me despersonificar. Isso beira para algumas pessoas a loucura. É um papo que, conforme o lugar, não dá nem para você ter. Mas hoje a gente tem um convidado que sabe de dados, sabe de dígitos, sabe de inovação. Talvez ele possa nos dar um norte. Quem está nos ouvindo aqui falar assim: será que esse cara agora ficou doido? Não, mas é difícil responder essa pergunta, hein? Essa é muita coisa para refletir sobre, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar, né? Na medida que a gente tiver formas de controlar, de criar projetos e utilizá-la, né? Eu não acho que vai ter um momento no mundo que vamos ser substituídos por AI, né? E aí gravem isso aqui, daqui 10 anos vocês assistam, e aí talvez eu não esteja aqui e o mundo esteja dominado pelas máquinas, eu errei. Mas tirando a brincadeira, eu acho que cada vez mais, a gente já vê isso acontecendo muito, ela vai nos auxiliar no dia a dia, cara. E a gente tem que trabalhar para entender os limites disso, né? Cara, tem milhares de pessoas que são especialistas para falar disso, mas a tecnologia, a AI, ela tem já... ela cria o seu próprio bias, né? De algumas coisas, né? Então você já tem times que estão olhando ali para você garantir que algumas coisas não aconteçam da forma que ela lê as informações. Depende de como ela é treinada. Depende de como ela é treinada. A gente fala muito disso, né? E tem um conceito em inglês que o Edu vai saber, que fala garbage in, garbage out, que é lixo, entra lixo, sai lixo, né? Às vezes a pessoa fala, não, vamos colocar inteligência artificial, vai resolver os problemas da empresa, né? Mas aí não tem base de dados, não tem informação em nenhum lugar, e aí o que a AI vai gerar? A mesma coisa. Agora, no que são atividades que podem facilitar e liberar tempo para a gente usar o processo que o ser humano é melhor, que é criativo, que ter de inovação, ter uma outra ideia, conectar outros pontos, é isso que vai acontecer, né? Paulo, mas esclarece para nós uma dúvida que eu tenho, que às vezes a gente estava conversando antes de começar, eu custei para entender a diferença de TI e inovação. Porque quem não é do ramo, cara, nossa, eu custei para entender. Agora, eu acho que eu já tenho uma noção que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nesse mundo todo, acho que era legal de você nos ajudar com esse glossário aí de... por exemplo, você falou uma coisa agora que eu achei interessantíssima. As pessoas querem... vamos usar inteligência artificial. E se as pessoas
eu pelo menos eu não tinha nem noção do que era um arquiteto de dados. Aí depois, putz, essa jornada toda de entender que é banco de dados e tal. Então, acho que você podia nos ajudar nesse glossário aí. Dados, digital, inovação, TI. Ajuda aí a gente, quem não entende, a entender esse universo. Eu gostei. Eu vou tentar, hein? Eu gostei, cara. Eu vou tentar. Eu acho que inovação a palavra inovação, o termo inovação é muito amplo, né? Você dentro da inovação, você tem vários caminhos que você pode seguir. Eu, na verdade, nem sou especialista em inovação, né? Mas você pode falar de inovação aberta, inovar dentro de processos já existentes. Existem processos de inovação para descobrir, para resolver problemas, né? Que podem ser problemas do segmento da saúde, podem ser qualquer tipo de problemas da humanidade. Quando a gente fala de tecnologia de informação, isso vem mudando muito. Dentro de tecnologia de informação, você pode ter uma área de inovação que está olhando ali para tendências dos clientes, quais são os problemas que ainda acontecem, como criar novos produtos, né? Eu acho que dentro de inovação está muito linkado a resolver problemas existentes, que existem demanda, que o mundo é cheio de problema, ninguém consegue resolver. Acho que o principal objetivo de inovação, no geral, muito amplo que a gente está falando, é resolver esses problemas, né? Facilitar a vida, conectar. Se eu for falar para o ramo da saúde, você olha o cenário da saúde no Brasil com SUS, com público e privado, quão complexo é para um paciente, né? Para falar lá de paciente. É complexo, então tem uma série de oportunidades. Sim. E é assim para todos os ramos. Sim. E a inovação, você pode utilizar ou não tecnologia para inovar, né? Não necessariamente, né? Então Exato. Você pode simplesmente, como você falou, mudar um processo ou revisar ou fazer de uma forma diferente que seja mais eficiente do que a forma como é feita hoje, você já vai estar inovando naquele aspecto. Para usar a tecnologia ou não, vai depender se a tecnologia é a melhor solução para Exato. Aquilo, né? E você pode inovar você pode inovar fazendo um cartão, né? Você pode não é inovação? Claro que é, depende da necessidade. Você pode fazer um cartão de papel com uma informação importante e inovar e resolver um problema. A tecnologia de informação, ela apoia em muitos outros processos que eu duvido que alguém hoje passe um dia todo. Eu vim, né, de TI. Eu era um profissional de tecnologia de informação, mudei para digital, para execução comercial. Que professor? Eu comecei lá atrás dando aula. Eu comecei dando aula na Databyte. Olha aí que legal. Mas super legal. Eu acho que esses temas se cruzam, né? Tecnologia de informação com dados, qual a estratégia de dados, de base de dados, de criar uma base mesmo para tomar decisões, né? E junto com canais digitais. Você acha que hoje, vamos falar do segmento de saúde, que é o que você está. Você acha que hoje, principalmente a indústria farmacêutica, já incorporou tecnologia como parte da estratégia? Ou você ainda acha que TI é a área que resolve a minha senha da internet, que expirou? Essa pergunta eu vou ter que tomar muito cuidado para responder, porque senão eu posso me complicar finalmente com todos os meus amigos aqui que eu fiz ao longo da minha pequena carreira. Pequena não. Eu acho, cara, que tecnologia de informação, ela vem... Eu vou responder de outra forma. Em breve a gente não vai mais falar de digital. É o que eu acredito. Digital vai ser incorporado a tudo. Sim. Né? A tecnologia de informação, ela teve uma época que ela era o digital no passado, né? Se você voltar aí alguns anos, falava TI, não falava digital, falava TI. E aí foi evoluindo, virou digital, né? Então eu acho que sim, ela faz parte da estratégia da empresa. É que a gente atrela muito a tecnologia, a mudar a senha, a um suporte, que também é uma coisa essencial. Então você não passa hoje um dia sem usar um serviço de tecnologia de informação. Eu passo. Não, se você lê seu e-mail, se você tem um celular corporativo, se você usa o WhatsApp, se você entra no Instagram, se você para o seu carro na rua e usa um aplicativo, você está usando o serviço de tecnologia de informação. O Waze para se movimentar. Então você concordou com o filósofo que eu citei lá, o Levi. Esse ponto, cara. Chega uma hora... Não tem como você fazer mais nada hoje em dia. Não vai fazer... Não vai, essa distinção... É interessantíssimo você falar isso. Porque quando a gente falou de digital no nosso mercado, né, cara? Ficou aquela moda, vocês lembram em 2020, na pandemia? Sim. Todo mundo agora é digital e digital.
Eu falei uma vez com um time da Itália, né, que pediram para eu falar 5 minutos sobre pequenas pequenas ideias, grandes resultados, né? E eu falei muito sobre objetivo final, problemas que a gente quer resolver, e não no aplicativo, no canal, no produto. Porque por um tempo, quando a gente falava de digital, a gente queria fazer um aplicativo, né? Quando você falava, vamos fazer uma estratégia de digital, vamos fazer um app. Sei, cara, depende. Que problema que eu quero resolver? Quem que é o público que vai usar isso? Pessoas que usam mais ou não, estão mais conectadas ou não. Então, acho que o pessoal às vezes começou a falar agora de digital, né? Que é meio misturar canal físico com digital. Eu acho que em breve a gente não vai falar mais de digital, vai ser o natural. Eu lembro de uma história, quando eu mudei de TI, eu lembro que eu fui para a área de digital e para a área comercial, eu fiquei horrorizado, porque eu estava trabalhando em TI, e aí tinha um lance lá de uma plataforma de tecnologia, e, putz, era um processo ali para conseguir usar e implementar. O primeiro dia que eu sentei assim na área de negócio, tinha uma pessoa que tinha desenvolvido nessa plataforma sozinho, feito tipo um sistema lá dentro, né? De SharePoint, assim, sabe? Que é uma plataforma que muita gente usa. Cara, e era super complexo. Aí eu fiquei assustado. Falei, no passado isso aí, cara, era tipo, eu não sei como falar, não, vou ter que fazer um SharePoint, um processo. Aí chegou, a pessoa tinha tipo 3 meses de empresa, já tinha feito um negócio super robusto que estava resolvendo um mega problema de negócio, sem nem ter falado com a gente de tecnologia de informação. Sim. Aí eu fiquei assustado, eu falei, a gente vai perder espaço, porque o negócio é muito rápido. Mas o lado bom disso, aquele era o Paulo, tipo, preocupado com o meu escopo. O lado bom disso é que o negócio, como você falou, ele entrou natural. Às vezes a pessoa nem sabe que conhece de tecnologia de informação, mas já está incorporado no dia a dia, né? Eu acho que esse é o futuro de tudo que vai nascendo. Mais para frente a gente não vai falar mais de digital. Provavelmente vai ser outra coisa. Vamos falar um pouquinho do Paulo? Exato. Do Paulo professor. Fala do Paulo aí. Eu queria pegar um gancho, porque você falou desse papo, dessa reunião que você teve com o pessoal da Itália. Então eu queria pegar o gancho e falar o seguinte, você passou aí alguns bons anos, vamos dizer assim, no time global da Novartis, liderando aí algumas frentes, né, de produto, inovação e tudo mais. Como é que foi essa experiência? Você já tinha tido ela anteriormente quando você estava em TI e agora voltou a ter recentemente. Como que é essa experiência de trabalhar com o time global? Cara, assim, por sorte, na minha carreira, eu sempre tive a oportunidade de viajar, né, e trabalhar com outras culturas, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu observo muito as pessoas, eu adoro entender diferenças culturais, como a gente se conecta com outras pessoas, quais são os padrões de cada país, como as pessoas se comportam. Então, para mim, foi uma mega oportunidade, né? Eu trabalhei... eu já tinha trabalhado em TI, tinha trabalhado com um time global de operações de TI, depois trabalhei com um time comercial. Foi bem interessante. Eu cuidava de um produto de inteligência artificial e eu consegui observar como a diferença da cultura faz você ter estratégias diferentes para cada pessoa que você está conversando, né? Então, legal. A forma que você começa uma conversa quando você está conversando com alguém que é de um país latino-americano é de uma forma. A forma que você faz uma reunião com alguém que está baseado em algum país da Europa é totalmente diferente. Se você for falar com alguém que está liderando o mesmo produto no Japão ou na China, é totalmente diferente, muito mais formal. Então, é fascinante, na verdade, né? Você olhar assim e implementar change management, né? Mudança, né? Gerenciamento de mudança em diferentes culturas, né? Sim. Até para a questão de comunicação, material, arte, né? É bastante coisa. Dá para falar só disso. Cara, eu imprimi seu LinkedIn antes de vir para cá, né? Então... Fez a lição de casa? Caramba, mas, mano, que carreira... tem um projeto que eu fiquei super curioso, Artificial Intelligence for Field Force. Esse projeto foi difícil. Você, além de tudo, é modesto, que o Edu já estou sabendo que você não conta as suas premiações. Esse projeto foi complicado para o Paulo, eu acho. Oi, a maior dificuldade de trabalhar nesse projeto é que eu tive que trabalhar com o Edu.
Mas, Edu, um dia a gente pode contar só como começou a nossa relação. Né? Exatamente. Porque o Edu começou e a gente fez a primeira reunião, ele falou, não, porque nós vamos começar fazendo isso. Eu falei, não, mas isso é simples. Aí ele falou, não, cara, calma aí. Aí a gente já foi ajustando a nossa ajustando o tom. Ajustando ele, não, como assim? É simples, que não sei o quê. Mas, pô, o Edu foi bem parceiro. Esse projeto foi um projeto muito legal. A gente começou a olhar como esse projeto, o objetivo final é também facilitar a vida do representante, do propagandista, né, de quem está no dia a dia do campo, gerar sugestões, né, do que poderiam ser ações, né, ou até ajudar na organização. Imagina que o cara que está na indústria de farma, que é representante, tem uma vida muito difícil, cara. Tem 10 milhões de coisas para fazer no dia a dia. Eu acho que pouca gente, cara, uma nota que eu vejo, na cultura brasileira, pelo menos, eu ainda acho que há muito preconceito, sabe? Assim, pouca gente, tem gente que acha que o representante da indústria farmacêutica, muitas vezes a gente esquece de olhar a pessoa, calçar a sandália dela, cara. E o que a gente está falando aqui, eu acho que se trata disso, nós estamos falando de uma pessoa, como qualquer outra, que tem milhões de coisas para fazer, que é pai de família, mãe de família, e que às vezes as pessoas de fora olham assim, aquele indivíduo que entra andando para lá, quem não é do nosso mundo, entende? Cara, então, passa na minha frente na consulta. Que anda para lá e para cá. Quem nunca, né? Da indústria. Cara, então acho que é legal vocês falarem um pouco disso mais, porque a gente está falando de pessoas, de uma força de trabalho no Brasil que representa muita gente. Sim. E que eu acho que a gente precisa tornar mais para o público geral, desmistificar que... uma pergunta para você, será quantos brasileiros trabalham fazendo isso? Se for pegar times de campo no Brasil, quanto será que dá, cara? Em termos de milhares de pessoas. Eu diria que hoje no Brasil deve estar aí em torno de 15 a 20 mil pessoas. 15 a 20 mil pessoas. Vamos multiplicar que alimentam famílias, né? Então, multiplicar por família e tá falando de muita gente. Eu sou fã de quem é representante. Legal. Eu sou fã porque acho que tem um dia a dia muito difícil. Cara, é muita coisa para organizar, né? Sim. Assim, e quando um exercício que a gente gosta de fazer é sair a campo. Né, para ver como que é o dia a dia. Então, imagina que dentro do trabalho tem entender todas as demandas da matriz, organizar toda a agenda com os médicos ou o profissional que vai visitar, né? Isso muito provavelmente até além do mundo da saúde, para qualquer representante. Fora isso, tem o componente do dia a dia, que é dirigir, estacionar, parar no estacionamento, almoçar, conseguir agenda, responder o WhatsApp, falar. Então, complexo. Esse projeto eu gostei muito porque a gente tentou facilitar ou tornar mais produtivo, ajudar na organização do dia a dia. Então, ao invés do cara precisar ali olhar exatamente que material enviar, com quem falar, qual horário falar, tem o objetivo de começar a trazer automaticamente essas sugestões de falar, olha, você vai fazer isso aqui, talvez você já possa passar ali. Você vai falar com esse médico, talvez essa informação seja interessante, né? E consolidar isso. E eu vou discordar do Edu, porque ele falou 15, 20 mil. Agora pensa. E os times comerciais dos outros mercados? Eu trabalho muito no agro. Então, vamos refazer essa conta. Não, eu falei só do segmento de saúde, né? Concordando, claro. Para a gente dar a dimensão do que a gente está falando. Sim. Vou fazer uma brincadeira, eu vi para vocês aqui, o que vocês acham? Quando eu mudei para São Paulo, todo mundo falava assim, mas você trabalha com o quê? As pessoas trabalham com negócios. Né? Aí é chique as pessoas trabalham com negócio. Cara, aqui em São Paulo, a maioria das pessoas trabalham com marketing e vendas. Isso move a cidade, isso move o país. Então, eu queria que vocês comentassem como é que um projeto desse pode ser visto como referência para os outros mercados, porque não sei se a gente vai falar de CRM, se a gente vai falar de marketing, mas eu vejo isso aqui como uma coisa que é luz, é referência, é farol
para muita gente e convido vocês a recalcular. Quantas pessoas no Brasil trabalham com venda? Não, realmente, se você for olhar por essa perspectiva, é muito mais gente, né? Mas Um milhão, será 1 milhão de pessoas? Não sei. Eu não faço ideia. Não faço ideia. Mas ainda pegando o gancho que a gente estava falando especificamente do profissional da indústria farmacêutica, né? Desse consultor, representante de venda, ainda acho que tem um outro aspecto muito importante, né? Inclusive desse projeto em si, que é entender que esse profissional ele tem uma missão por trás que é muito importante para o segmento de saúde e para a população como um todo, né? Que é levar informação atualizada sobre as principais terapias para tratar as principais doenças do Brasil. Sim. Né? E ajudar, obviamente, o médico, que já é um especialista nisso, a estar cada vez mais atualizado sobre as principais terapias e etc. Então, no final das contas, o trabalho desse profissional é ajudar no desenvolvimento do segmento de saúde, né? Ajudar a melhorar o ambiente de saúde no Brasil como um todo, quer seja um ambiente público como um ambiente privado, e, obviamente, elevar o nível, né? Trazendo cada vez mais informação relevante e tudo mais. E não só isso, né? Ajudando o próprio sistema de saúde a se desenvolver, né, em diversos outros aspectos, até o de inovação que a gente falou. Né? E se a gente for falar de propósito, né, porque muito se fala de ter um propósito para trabalhar, assim, eu nunca trabalhei tão próximo de pessoas que são tão apaixonadas pelo que fazem, né? Exato. Eles têm um impacto na vida das pessoas, né? Exato. Eles podem, no final, o trabalho de um representante salvar vidas. É salvar vidas, né? E cada vez que ele está fazendo isso, ele está salvando mais vidas e impactando famílias, que acho que sei lá. O que eu vejo que o nosso mercado, o mercado de saúde, ele está sofrendo, graças a Deus, cada vez mais uma profissionalização, uma evolução. Então existe uma fantasia do que já foi, do que aconteceu, e como todo mercado ele vai amadurecendo. Então o que eu vejo hoje, para mim que fiz o caminho o contrário, é o seguinte: primeiro, eu devo muito do meu desenvolvimento a representantes que tiveram paciência comigo para me ensinar um monte de coisa. Uhum. E as pessoas não se dão conta do seguinte. Eu vou fazer um comentário, eu queria que o Paulo comentasse. Paulo, quando eu fui mudar de atividade, que eu decidi mesmo que eu ia deixar a medicina, acabei dando baixa no CRM. Isso não quer dizer que eu não deixo de ser médico total. Na verdade, você não consegue deixar de ser, meio militar da reserva. Você dá baixa, mas fica a sua identidade assim. Mas, mano, fui para Roterdã estudar numa escola onde foi criado lá o Neuromarketing. Foi criado na escola, na Erasmus University, lá em Roterdã. E meu orientador, Stefano Puntoni, é um cara muito forte no LinkedIn. Se você não conhece o Stefano Puntoni, vai no LinkedIn, joga, um cara maravilhoso. Ele fazendo um exercício com a galera de marketing, ele fez a seguinte pergunta. Isso foi em 2015. Queria saber de vocês, todos os alunos mestrandos de marketing, como vocês veem a indústria farmacêutica? Aí todo mundo falou assim, veja bem, o famoso veja bem. Aí ele virou e falou assim, e se surgisse um novo vírus? Como é que vocês veem a indústria farmacêutica? Não, mas agora aí mudou a história. Então, olha que louco, eu quero ver a opinião do Paulo. Isso foi em 2015 e não precisa contar o que aconteceu. As pessoas que iam trabalho, ninguém sabia que era AstraZeneca. Ninguém sabia nada disso. Então, eu queria que o Paulo comentasse, porque na hora que é ruim, todo mundo fala mal. Mas na hora que o bicho pega, a galera chama a cavalaria. E aí, Paulo, comenta esse trem aí que, eu não sei, eu acho que há muito preconceito, pouca gente ainda entende o papel do que o trabalho, como vocês fizeram aí, faz. Acho que... Comenta aí, Paulo. Eu acho que isso tem mudado ao longo dos anos. Claro que tem um trabalho para ser feito. E eu vejo todo dia, quando eu vou trabalhar na Novartis, o propósito que a Novartis tem, né? E é um propósito genuíno. Uma empresa que está olhando muito para doenças raras, de especialidades, e eu vejo o impacto
que a gente pode ter quando a gente fala de digital, né? Vou trazer para o que eu faço no dia a dia. Todo dia eu olho e falo, cara, o meu papel aqui é ajudar a amplificar a mensagem de terapias que podem salvar vidas, que podem ajudar as pessoas que demoram 10 anos para ter diagnóstico a encontrar a medicação certa, encontrar o diagnóstico certo com o profissional certo. Independente se vai ser uma droga da Novartis, de outra farma, que a pessoa tem direito a ter qualidade de vida, né? Então, acho que quando a gente olha para isso e foca, né, no que é o objetivo do seu trabalho, aí, genuinamente, você vai conseguir mudar isso e vai mudar essa percepção. O outro lado é que, com a internet, a opinião ela tá livre. Então, a gente pode falar muita coisa, né? Criticar qualquer ramo, basicamente. Hoje em dia está muito mais acessível a opinião, né? Que é uma coisa que a gente, inclusive, vai ver nos próximos anos como que isso vai evoluir, porque é muito rápido esses movimentos na internet hoje, né? Se odeia muito rápido, se ama muito rápido, se cancela muito rápido. Então... Tribunais sumários. Então tem coisa que acontece. Então eu acredito que, claro, não tô falando que não... Eu acho que tem uma mudança aí de melhorar as práticas, de transparência com a sociedade, né? E de preocupação genuína em contribuir para que você tenha um sistema, tanto privado e público, de navegação mais fácil, mais justo, que tenha ganha-ganha para todo mundo. Mas fala mais depois, a gente vai falar. Tô sentindo falta da gente falar do Paulo. Porque assim, você falou do seu dia a dia, do que você faz. Cara, por exemplo, a minha curiosidade, assim, no seu dia a dia, você não é um cara que, como diz na gíria, você não coda, né? Não fica codando. Não. Mas como é que é o seu dia a dia? O que você faz? Você tem uma energia muito interessante, a gente se conheceu agora, e é uma energia super legal. Então, obrigado. Eu quero falar mais do Paulo, né? Da pessoa. Fiquei curioso para conhecer mais. Sem dúvida. Como é que é o teu dia a dia de liderança, teus desafios? O que você acha que você ainda tem para desenvolver? Ou, enfim? Eu não vou poder mentir, porque se meu time assistir isso aqui, ele tá mentindo, né? Se eu falar alguma coisa que não é verdade, vocês colocam um comentário aí educado, tá bom? Por favor. Por favor. Não, cara. Bom, eu comecei minha carreira em tecnologia de informação. Tá. Primeiro emprego, assim, de infância, não infância, mas mudando da fase de adolescência para adulto, foi dar aula. E depois eu fiz estágio, dando suporte em tecnologia, né? Trabalhei na Volks, na Mercedes, em vários clientes. E com o tempo eu fui mudando para uma área mais de projetos de tecnologia de informação. Então, eu sempre falo de projetos porque projetos acabam te conectando com pessoas. E, naturalmente, eu tenho uma habilidade de conexão com as pessoas. Legal. Então, eu sempre vou trabalhando, tenho facilidade de trabalhar com grupos, seguir na execução de projetos. E depois, em 2012, 2011, eu fui para a Novartis também trabalhar em projetos na Latinoamérica. Então, eu liderava projetos na Latinoamérica. Que também já tinha experiência internacional da empresa que eu tinha passado, que era uma grande consultoria de tecnologia alemã, a T-System. E eu comecei a conhecer mais do mundo farma. E foi mudando, comecei a trabalhar no Brasil, vindo da região para o Brasil. E num momento eu fui fazer um trabalho nesse projeto da Força de Vendas, fui fazer como que eu vou falar? Um assignment, né? Um projeto temporário numa área de negócio. Então, saí um pouco de tecnologia para entender como era o dia a dia da força de vendas de uma farmacêutica, né, cara? E aí eu meio que me apaixonei, na verdade, por essa área que é conectada com a força de vendas. Começar a entender como que é o dia a dia, como que eles planejam para trabalhar, o que a gente pode facilitar, porque, querendo ou não, né, é um dia a dia muito complexo, a gente falou disso. Então, eu comecei a liderar projetos de inovação que impactavam a força de vendas. Paulo, mas porque assim, cara, desde novo, a gente estava falando antes de começar, né? Você é um homem bem-sucedido, de sucesso, né? E tem o lado pessoal aí também, né? Tem uma mocinha em casa, né? 2 moças, né? Esposa de sua filha e tudo. Mas um caso de sucesso. E, né, Edu?
Qual o segredo? É inteligência? É que as pessoas gostam de você? Como é que você conseguiu essa carreira meteora, isso tudo aqui, cara? Porque isso é maravilhoso. Quem é o Paulo? Qual o segredo disso aqui? De conseguir... Você veio de São Bernardo. Como você conseguiu esse trem? Eu acho que você está sendo muito gentil, na verdade. Não, tá aqui no seu LinkedIn. Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu sou um cara muito dedicado, né? E eu sou um pouco competitivo. Eu acho que é legal ser vulnerável, né? Um pouco sendo bonzinho. Mas eu sempre gostei de trabalhar, de me conectar, de melhorar. Então, tive uma infância humilde. Tinha que trabalhar bastante para conseguir fazer faculdade, para pagar a faculdade. Eu acho que começou daí. Fui dar aula para poder pagar a faculdade de tecnologia de informação. Entrei numa faculdade que era pública, privada naquela época, Fundação Santo André, então era subsidiada pelo governo também. E acho que isso me deu força para ir melhorando e aprendendo. Eu sempre gostei de aprender, sou mega hiperativo, não gosto de ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo. E, cara, naturalmente foi surgindo oportunidades. E não vejo assim que sou um cara de sucesso. Acho que tive líderes que me ajudaram e eu foco muito nisso. Eu gosto de criar um ambiente que as pessoas que estão trabalhando comigo se sintam bem, possam crescer, possam seguir os objetivos de carreira delas. Para ser justo, né, o Edu falou, como que é o Paulo como líder, né? Eu tento melhorar, mas ainda sou um cara que às vezes pode ficar muito estressado, não parece. Mas eu posso ficar muito nervoso. Cinquinho. O que é o que você falou? Não, falando 5 minutinhos. Tá bom. Seguir, desculpa. Não, imagina. Ainda sou um cara que tenho que desenvolver mais um controle bom, assim, emocional, porque tem situações repetitivas tendem a me estressar. Mas eu sou muito voltado a pessoas e execução, cara. Então, assim, minha marca tiver um projeto, tiver uma iniciativa, se eu der na minha mão, eu entrego e eu faço isso através do time, criando um ambiente bom que a gente possa se desenvolver. E o Paulo jogando bola? É competitivo ou é o Paulo? Eu sou ruim, hein? Sou ruim. Mas eu sou competitivo, esse é um problema, né? Como é que funciona? Funciona que... Agora tá rolando um vídeo aí no Instagram, né? Que tem um áudio, não é? Que é sempre... Qual que ele tem falado? Eu não lembro. É do NBA, né? Que ele fala... Vai ser melhor... O que ele fala? Ele fala que a obsessão é melhor que o talento, né? Vocês já viram? A obsessão sempre... É daquele filme do Adam Sandler, não sei se vocês já viram, um filme da Netflix aí, muito legal. A obsessão sempre vai ganhar do talento. Você é talentoso. No começo ele começa trabalhador da construção civil? Não. Não. Ele pega um jogador de basquete espanhol e traz pra NBA, um cara totalmente desacreditado, e aí ele começa a falar, né, cara, você tem talento, mas você é obsediado pelo que você faz. Obcecado, né? Obcecado, essa é a palavra, né? Obcecado. A gente corta, aí você arruma. Porque na verdade a obsessão vem do espiritismo. É obcecado, né? Então, o ponto é, agora tá rolando no Instagram o cara falando... Obsessão psiquiátrica também. O cara falando, você é obcecado pelo que você faz ou você tem talento? Porque o cara que é obcecado, ele sempre vai vencer o talento. Então, no futebol... Eu sou meio obcecado. E aí o pessoal que joga bola não vai assumir, mas eu faço mais gol do que o cara que é muito bom. É engraçado. E, inclusive, isso que você está comentando se alinha um pouco, né? Até o pessoal fica nessa de quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi e tal, né? E eu acho que vai um pouco dessa linha, né? O Messi tem um talento absurdo, mas o Cristiano Ronaldo é um obcecado pelo que ele faz, né? E eu acho que ele só conseguiu atingir o nível que ele conseguiu se equiparando ao Messi justamente por essa obsessão de tentar sempre ser o melhor, né? Então é bem interessante como você pode utilizar essa obsessão positivamente em prol do seu desenvolvimento e se equiparar mesmo que você não tenha tanto talento. Eu não sei se as coisas são excludentes, assim, eu vou citar vocês aí, cara, eu fiz um post outro dia no LinkedIn, revendo muito da minha vida, que foi a oportunidade de ter conhecido a Aline Okita, né? Uma dermatologista, tive com ela agora há pouco tempo, e graças a esse ambiente Novartis, etc., na época a gente achou que a gente podia mudar o mundo, né? E a gente tem o perfil meu da Aline,
para dar contexto, né, Paulo? A gente se conheceu no Speaker Training da Novartis, ela ganhou um prêmio de melhor, ela liderou um time no Design Thinking e ganhou. Meu, a gente se conheceu então no dia 9 de fevereiro de 2020. Olha aí. Poucos dias depois, a gente tava junto, criou uma startup e a gente quis mudar o mundo. E depois vocês vão ver lá no post do LinkedIn alguns adjetivos de quem é founder de startup. Há mesmo a gente ficou obcecado, cara. É uma coisa e tudo. Mas graças a esse ambiente Novartis que, meu, nos conectou. Sim. Não sei se você soube, Paulo, a gente criou o Corona BR, na época um robozinho que falava você devia ou não no pronto-socorro em caso de suspeita de Covid. Ah, que legal. Estourou, cara. Foi o link mais compartilhado do WhatsApp na América Latina. Uma parceria de sucesso, que a doutora Aline é Você conhece a super Aline? inovadora. Não conheço pessoalmente ainda, mas ela é parceira nossa lá, de vários projetos de inovação, né? E esse seio ali da Novartis que criou esse aqui, que dá permissão para as pessoas. A gente não chegou a cabo no que a gente queria, porque a gente descobriu que não é fácil. Depois conversa com a galera da Índia e do México, homologar um novo fornecedor. Um dia a gente viu que assim, cara, a gente tem que ter uma empresa de não sei quantas pessoas, mas o que eu sinto que nos conecta aqui os três essas salas da Novartis que a gente senta ali para tomar um café e inovar, aqueles puffs, etc. Quantas coisas legais saíram de lá. É verdade. É verdade. E aí, Paulo, a gente está chegando ao fim. Estamos chegando ao fim. Mas você, cara, o que você vai deixar de recado final aqui para quem nos ouve? O que fazer para viver esse ambiente que você vive e chegar tão longe? Não sei. Acho que eu tenho que deixar. Acho que você está sendo modesto, não está dando o pulo do gato. Você quer falar alguma coisa, Edu? Não, vai em frente. Vou em frente. Não, eu vou agradecer vocês pela oportunidade. A gente tentou aqui iniciar algumas vezes, mas acho que a gente está conversando faz umas 3 horas. Muito legal. Eu tenho certeza que o projeto vai ter muito sucesso. Contem comigo sempre. Legal, Paulo. E, gente, eu não sei uma dica para dar. Eu acho que a gente tem que entender qual que é o nosso propósito, o que motiva a gente. Não é chavão, mas é fazer as coisas com prazer, entender o que você gosta de fazer, aonde você quer chegar, o que te motiva, quais são as suas habilidades e seguir esse caminho, batalhando. Eu acredito muito que a gente tem que trabalhar bastante, que as coisas não caem do céu, né? Não para todo mundo. E se você for uma pessoa boa, trabalhar e ser sincero com a sua agenda, com o que você quer, o mundo vai trabalhar para te conectar com as pessoas certas, né? Então, o Edu, nunca tinha conhecido ele, um cara mega parceiro, né? Que a gente começou tendo conversas muito sinceras das coisas que a gente acreditava, mas a gente aprendeu como uma dupla a gente trabalhava melhor, né? E isso foi reconhecido mundialmente, né? No Brasil. Isso é verdade, né? É verdade. Tirando a Novartis, a Kitana da discussão, mas o pessoal falava, mas vocês conseguem fazer as coisas aí de um jeito diferente. Porque a gente se respeitava e usava as fortalezas dele, se uniam à minha para fazer as entregas do trabalho. Então, na medida que a gente criar sempre conexões... E chamou a atenção do mundo? Como... Chamou atenção. Sem dúvida. Chamou porque a gente fez um projeto que ganhou de engajamento ali, de resultado de muitos outros países mais expressivos. Bem que você falou que ele não conta os prêmios, né, Edu? Mas é isso, eu acho que é entender o que você quer fazer, ser genuíno e ter bons amigos. Muito bem, construir bons relacionamentos, né? Acho que isso é importante. Não, sem dúvida, Paulo, queria super te agradecer aí pelo seu tempo. Faz tempo que a gente está falando de você vir também. Você brinca, né? Eu não te convidei. É muito pelo contrário. Na verdade, a gente já tem uns 2, 3 meses que a gente está falando de vir. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente coordenar as agendas e tudo mais, né? A gente começou a gravação esse ano do podcast, tem também um mês, a gente ficou os 2, 3 primeiros meses do ano, né, Ari, até sem gravar novamente, e é super prazer tê-lo aqui, assim, foi muito legal o bate-papo, a conversa, enfim, acho que a gente já se conhece e vai fazer 4 anos, né, cara? É verdade. 4 anos, acho que foi em julho de 19 que a gente teve a nossa primeira reunião lá no escritório da Novartis, e acho que ao longo desse tempo não só a gente construiu um projeto de sucesso,
mas a gente também criou um relacionamento e uma amizade muito bacana. Então, hoje sou bastante feliz e contente de poder dizer que você é um amigo, um cara que eu admiro, Obrigado. um cara que eu admiro muito, né? E um profissional fantástico também. Então, muito bom tê-lo aqui. E Obrigado, foi um prazer e eu acho que no final é isso que a gente leva, né? Por isso que eu falei que a gente trabalha e tem a nossa vida pessoal, mas a gente cria amizades, cria conexões e hoje também estou começando uma nova amizade com o Dr. Ari, que é um cara 10. Então, obrigado, pessoal, obrigado todo mundo. muito bom. Ó, Edu, pra fechar, eu acho que pra mim, a gente pode dividir o mundo em dois tipos de pessoa. Pra mim. É uma coisa, é só a minha opinião. Das que tem e das que não tem bom coração. Né? E a gente vê claramente o bom coração, cara. Essa coisa de uma frequência vibracional que quer o bem, vai crescendo. Isso, você fazendo uma coisa. Então, assim, não sei se você tá em casa tá sentindo. O Rodrigão, aqui o pessoal que tá no semana atrás tá sentindo, mas a sua frequência vibracional, seu coração, é bom coração, como diz lá em Minas. Sensacional. Parabéns e obrigado demais. Eu sei que seu tempo deve ser super corrido. Imagina. E o pessoal não acompanhou como é que foi aqui a nossa preparação hoje, né? E a gente chegou, começou, foi em volta, chamou 1000 vezes. Mas sabe o que é legal, pessoal? A gente vai começar a fazer agora o backstage dos podcasts. Que é o mais legal, né? É o mais legal de tudo. Começar a gravar também nos nossos episódios, né? Bom, e fala real, o Edu virou pra mim hoje e falou assim: Ari, hoje tem um convidado que vai vir aqui que parece ser. Não foi? Você pode começar com uma conversa com ele, cara, o cara é como você, ele vai. Então eu me identifiquei muito porque eu acho que é o novo modelo de Superman. Por que não? E tudo. Né? Pelo menos a gente já tem uma boa amostra aqui, 2 caras de muito sucesso que são muito parecidos. É verdade. O Edu sempre gentil. É isso aí, pessoal. Bom, Ari, quer falar antes de eu finalizar? Faz a finalizada hoje. Beleza, então. Pessoal, foi muito bom hoje tê-los aqui em mais esse episódio. Novamente, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, antes de encerrar, então, eu queria convidá-los para seguir o nosso canal aqui no YouTube. Também reforçar que a gente tem a nossa página no Instagram, que é @Consciência Digital BR. Né? Então sigam lá também os nossos cortes, os nossos reels, enfim, um pouco do backstage dos próximos a gente vai estar colocando lá também, então é legal, se você acompanhar você vai estar vendo tudo isso daí. Então é isso, curta o nosso vídeo, muito obrigado, Ari, obrigado Paulo, a gente se vê em breve, até mais. Tchau, tchau.